Oi, meus irmãos. A paz do nosso Rei Jesus. Eu me chamo Amanda Nunes, sou brasileira e nasci em uma cidade do interior de Pernambuco chamada São José do Egito. Atualmente estou casada e moro em Portugal há quase 2 anos. Através deste vídeo, quero compartilhar com vocês um pouco da minha história e como Jesus me resgatou de uma maneira incrível e sobrenatural durante uma crise existencial. No meu quarto, eu clamei e gritei desesperadamente por ele, e ao final dessa crise, me gravei cantando um louvor. E pasmem, a voz de Jesus apareceu na gravação, me chamando pelo meu nome, e a voz dos anjos também apareceu, gritando Aleluia, sem parar. Mas antes de contar todos os detalhes dessa experiência, quero compartilhar um resumo do que aconteceu desde a minha infância até os dias atuais. Alguns acontecimentos que vou relatar para vocês são situações das quais não me lembro completamente, mas que foram contadas por minha mãe. E outros relatos eu irei contar, pois o Espírito Santo me trouxe à memória. Vamos lá. Segundo minha mãe, quando ela estava grávida de mim, ela sofreu bastante. A gravidez foi bem difícil. Meu pai, na época, bebia muito, e ela sempre dizia que o sonho dele era ter um filho homem. Minha mãe já tinha uma filha com ele, que é minha irmã mais velha, e depois engravidou de mim. Naquela época, a tecnologia não era avançada como hoje, em que é possível descobrir o sexo do bebê antes do nascimento. Os pais só descobriam o sexo do bebê após o nascimento, e foi isso que aconteceu. Meu pai esperava ansiosamente pela minha chegada, mas desejando um filho homem. Quando eu nasci e disseram a ele que eu era uma menina, ele ficou muito irritado e bravo. Minha mãe contou que ele dava murros nas paredes do hospital e saiu xingando. E detalhe, no dia do meu nascimento ele estava bêbado, como sempre, e sabemos bem que o diabo usa essas situações para fazer as pessoas perderem o controle e darem lugar à ira. Mas com o tempo, após os efeitos do álcool e da ira passarem, ele se conformou com a ideia. Alguns anos depois, veio o meu irmão, o caçula, o tão esperado filho homem que meu pai tanto desejava. E os anos foram passando, e nós fomos crescendo. Durante minha infância, fui crescendo com alguns traumas e bloqueios que se estenderam para a minha vida adulta. Hoje, conhecendo como funciona o mundo espiritual, entendo que, só pelo fato de ter sido rejeitada ao nascer, mesmo que inconscientemente, essa raiz foi acumulando sentimentos e influenciando o meu modo de ser. Isso também se deu por causa de palavras negativas lançadas sobre mim, como me chamarem de lerda ou burra. Fui me tornando uma criança muito medrosa. Me sentia feia e rejeitada. Achava que minha mãe gostava mais da minha irmã. Minha mãe sempre dizia que eu dava muito trabalho. Era birrenta e chorona. Eu era muito tímida. Sentia vergonha de conversar com as pessoas. Lembro que tinha vergonha até de falar com meu pai, de pedir qualquer coisa para ele. Eu também tinha muito medo dele, pois ele bebia muito. O vício dele entrou cedo em nossa vida. E quem entende o mundo espiritual sabe que, por trás de tudo aquilo, havia legiões de demônios tentando destruir meu pai e minha família. Por muitas vezes, nós não tínhamos paz devido a isso. Minha mãe conta que sofreu muito quando éramos pequenos, e em diversas ocasiões, ela teve que sair correndo de casa quando meu pai chegava bêbado. Uma vez, ela não teve tempo de me tirar de dentro de casa. Eu era uma bebezinha, e ela fugiu com minha irmã. Eu fiquei em casa, chorando. Passei a noite inteira chorando, com fome. E meu pai, bêbado, dormia no quarto. No dia seguinte, quando minha mãe conseguiu voltar para casa, a vizinha disse que escutou o meu choro a noite inteira. Estou compartilhando esses detalhes porque, quando comecei a estudar sobre libertação, tudo começou a fazer sentido. Quando resgatamos algumas situações da nossa infância, começamos a entender o porquê de tantos sentimentos negativos que carregamos até hoje. Durante a minha vida toda, carreguei dentro de mim o sentimento de rejeição. E, na verdade, rejeição não é apenas um sentimento. É um demônio que nos acompanha a vida inteira. Esse demônio entrou na minha vida através de brechas, como o abandono, a incapacidade e outras situações do dia a dia que abriram portas para que ele entrasse. Cresci com sentimentos de inferioridade, o que com o tempo foi me prejudicando mentalmente. Eu era uma criança muito medrosa. Me sentia perseguida por energias ruins. Lembro que, à noite, eu praticamente implorava para minha mãe ou minha irmã dormirem comigo. Raramente elas aceitavam. Nosso quarto era muito pequeno, e eu tinha que encostar minha cama na da minha irmã para conseguir dormir. Mesmo assim, muitas vezes eu não conseguia.
pois tinha muito medo do escuro. O diabo atormentava meus pensamentos. Era um tormento para eu dormir. O diabo percebeu minhas fraquezas e usava isso para me atingir. Um certo dia, quando ainda era criança, o diabo se apresentou a mim. Lembro muito bem desse dia. Meu pai tinha um salão encostado à nossa casa, e nesse espaço ele já havia tentado vários negócios, como um bar, uma boate e um supermercado. Mas nada prosperava, e nessa época o salão estava fechado. Na área de lavanderia da nossa casa, havia uma porta que dava acesso a esse espaço. Eu tinha uma cachorrinha chamada Priscila, nome dado por minha irmã, por causa do programa TV Colosso. E nesse dia estava sozinha com ela em casa. Não lembro exatamente o que queria fazer, mas decidi ir até o salão. Fui até a lavanderia e abri a porta. O salão estava um pouco escuro, as luzes apagadas, e eu ouvi um barulho, como se alguém estivesse batendo em uma porta de madeira. Fui até o banheiro e não vi nada, mas o barulho se repetia. Quando olhei para cima, percebi que a sombra vinha do telhado e, ao olhar para o teto, vi uma sombra preta se estendendo para a parede. Fiquei paralisada e a voz fez psiu novamente. Quando percebi o que estava acontecendo, saí correndo, com a minha cachorrinha atrás de mim, e fui para fora de casa, subindo numa árvore para ver se havia alguém no telhado. Para minha surpresa, não havia ninguém. Fiquei com aquela cena na cabeça por muito tempo, e o medo me atormentou ainda mais. Outro fato que contribuiu para meu medo foi o assassinato de um homem na rua onde eu morava. Embora assassinatos fossem comuns naquela rua, desta vez eu presenciei tudo de perto. Vi o homem sendo morto, e o assassino passou correndo na nossa frente, todo sujo de sangue. Olhei para o homem caído no chão, coberto de sangue, e essa cena também ficou na minha mente. O diabo usou essas situações para me atormentar cada vez mais, me colocando medo. Muitas vezes, escondida, eu chorava pedindo a Deus para não levar meus pais. O diabo usou estratégias para me atacar, e eu passei a vida inteira com muito medo da morte. Eu tinha medo de morrer, mas o que mais me aterrorizava era a possibilidade de perder alguém que eu amasse. Isso me perturbava profundamente, e eu não conseguia viver em paz. Outro fato importante que vou contar. Eu tinha uma amiga que morava com os avós em frente à minha casa. Eu era muito amiga dela, e o avô dela dizia que tinha o dom de ler as mãos. Um dia, ele leu a mão da minha irmã e da minha prima, e quando chegou a minha vez, ele olhou para a minha mão, e com um semblante triste e os olhos cheios de lágrimas disse: "Nunca se esqueça do que esse velhinho vai lhe falar agora. Das 3 que estão aqui, você é a que mais vai sofrer." Perguntei o porquê, e ele disse que não podia falar mais do que isso. Essas palavras ficaram na minha mente e, mais uma vez, o diabo lançou setas malignas sobre mim. Ele tenta paralisar as pessoas que Deus tem um chamado para realizar, e ele conseguiu me paralisar por muito tempo. O diabo não pode destruir a promessa de Deus, mas faz de tudo para nos tirar da direção certa, atrasando as promessas, se você der legalidade para ele. Eu, que não conhecia a Deus como conheço hoje, acabei perdendo muito tempo. Além das palavras e pensamentos negativos lançados contra mim, eu também dei legalidade aos demônios, permitindo que eles acessassem a minha vida. Muitas vezes, eu e meus amigos ou primos nos juntávamos para contar histórias de terror, brincar de copo ou caneta. Eu acredito que muitos de vocês conhecem essas brincadeiras, que em resumo significam invocar espíritos. Tudo acontecia na inocência. Mal sabíamos o mal que estávamos atraindo. Eu venho de uma família católica, mas não praticante. Seguíamos a tradição, fiz a minha primeira comunhão, e naquela época foi o contato mais próximo que tive com Deus. Minha mãe tinha imagens e quadros de santos em casa, e lembro que havia um quadro de São Francisco das Chagas, que ela dizia ser o meu santo. Ela fez promessas a ele para me curar de uma ferida que eu tinha, e quando fui curada, ela dizia para eu me apegar a ele e rezar. Eu sempre respondia: "Não preciso pedir nada aos santos, eu peço diretamente a Deus." Eu falava isso e nem sabia que, de fato, isso é o correto, segundo a palavra. Apesar de vir de uma família católica tradicional, nunca fui muito apegada ou devota de nenhum santo. E minha mãe até dizia: "Essa menina não tem fé, não acredita em santo." Eu sempre respondia: "Para que santo, se eu posso falar diretamente com Deus?" Minha família, desde que me entendo por gente,
Sempre se reunia e bebia muito nos finais de semana. Cresci nesse ambiente, e para mim isso era algo normal. Nos finais de semana, todos se reuniam e íamos para o sítio do meu pai. Lá, os adultos ficavam bebendo, ouvindo música e dançando, enquanto meus primos e eu contávamos histórias de terror, de assombração, bem típicas do interior do Nordeste. Embora eu tivesse muito medo dessas histórias, adorava ouvi-las, porque, apesar do medo, tudo o que envolvia o espiritual e o sobrenatural sempre me atraía. Chegou a fase da adolescência, e sabemos como é. Um turbilhão de pensamentos, sentimentos, dúvidas e crises. Eu não conhecia Deus verdadeiramente, não tinha intimidade com Ele. Às vezes eu conversava com Deus, mas não tinha aquela certeza de que Ele existia. Como mencionei, minha família bebia muito, e cresci nesse ambiente. Comigo não foi diferente. Logo comecei a beber também. Quando comecei, percebi que me sentia melhor, mais corajosa, mais confiante e ousada. Comecei a sair para festas, baladas, namorar sem compromisso. Para mim, parecia que eu estava vivendo a minha melhor fase. Com o tempo, Deus libertou meu pai do vício. Ele parou de beber. Às vezes ele brincava comigo dizendo: "Eu parei de beber, mas Amanda agora está bebendo por mim e por ela." A bebida se tornou para mim uma forma de libertação, pois eu sofria muito com a timidez e o medo. Quando eu bebia, não tinha medo de nada. Podia ser quem eu queria ser. Sempre que eu ia para uma festa ou saía, sentia que precisava beber para me soltar. Minha adolescência se resumiu a isso: bebedeiras, festas e diversão. Eu não me importava com nada. Tudo o que me atraía no mundo eram coisas erradas. Não cheguei a usar substâncias ilícitas, mas me envolvia com pessoas que usavam. As pessoas populares me atraíam, e eu só me apaixonava por pessoas erradas, de vida louca. Porém, no meio disso tudo, havia um detalhe muito importante. A vida parecia feliz enquanto eu bebia, porque a bebida era, de certa forma, uma fuga da realidade. Os pensamentos, a tristeza, as inseguranças e os medos me perseguiam. Mas todas as vezes que eu saía para as festas e voltava para casa quando o dia amanhecia, sozinha em meu quarto, longe de todos, eu passava por uma crise existencial muito forte. Eu chorava muito e começava a perguntar para Deus: "Deus, qual é o sentido da vida? Por que estou aqui? O que estou fazendo da minha vida? O tempo está passando e eu estou paralisada. Vejo todo mundo crescendo, todo mundo construindo uma família, todo mundo estudando, passando em concursos, e eu não consigo. Por mais que eu saiba que isso é o correto, eu não consigo. Só penso em sair para beber, namorar e não levo nada a sério. Que vida é essa?" Essas crises aconteciam sempre. Eu chorava muito, me trancava no quarto e não contava para ninguém. As pessoas me viam sempre sorrindo, sempre alegre, e todos diziam: "Nossa, Amanda não sofre com nada?" Mas eu sofria muito, só que calada. Só Deus sabia. Um acontecimento marcante da minha adolescência foi a morte de um primo. Ele tinha apenas 12 anos, e éramos muito apegados. Esse primo era muito amigo do meu irmão, que tinha praticamente a mesma idade. Ele sempre vinha dormir lá em casa, colocávamos colchões no chão e amanhecíamos assistindo filmes de terror. Morríamos de medo, mas mesmo assim, só assistíamos a esse tipo de filme. Hoje, quando lembro disso, fico imaginando o quanto de legalidade demos, sem saber, para demônios entrarem nas nossas vidas. Esse primo adoeceu e, em uma semana, faleceu diagnosticado com meningite. Esse acontecimento destruiu nossa família e me afetou profundamente, porque o meu maior medo sempre foi a morte, especialmente perder pessoas próximas a mim. Eu conversava tanto com esse primo, falávamos sobre coisas espirituais, e de repente ele morreu. Como assim? Fiquei muito mal, durante muitos anos. Sempre tive curiosidade sobre o mundo espiritual. Uma vez, encontrei uma Bíblia antiga na minha casa. A Bíblia tinha somente o Novo Testamento, e lembro que li os Evangelhos e chorava muito, pois a história de Jesus me tocava profundamente. Eu amava ler, mesmo sem entender muito. Sempre sentia falta de algo, mas não sabia que essa falta era a falta de Deus. Senti que era uma falta espiritual, e comecei a buscar mais sobre isso. Foi aí que conheci o Espiritismo. Na época, o Espiritismo se tornou uma espécie de escape e conforto para mim, pois nele
Vi a possibilidade de ter contato com pessoas que já morreram. Tinha muita curiosidade sobre isso, mas havia algo que não entrava na minha cabeça. Eu nunca acreditei em reencarnação. Isso não fazia sentido para mim, já que a base do espiritismo é a reencarnação. Eu não acreditava e nem queria aceitar o fato de uma pessoa morrer e nascer de novo. Não gostava da minha vida, não queria ter nascido, não gostava de viver. Eu não via sentido na vida. E quando vi no espiritismo que se morre e nasce várias vezes, eu pensava: não acredito que vou ter que nascer de novo várias vezes, se eu não gosto de viver. Para mim, viver era sofrer. Eu ia levando a vida, mas não gostava de viver. Graças a Deus, nunca pensei em tirar minha própria vida, pois tinha muito medo da morte. Mas, ao mesmo tempo, não gostava de viver. Pensava: se eu pudesse escolher antes de nascer, eu escolheria não ter nascido. Alguns anos depois, o meu avô também faleceu, e eu era muito apegada a ele. Ele era praticamente o meu segundo pai, e foi muito difícil aceitar tudo aquilo. Quando comecei a ver a morte de perto, pessoas tão próximas a mim morrendo, o meu medo e tristeza só aumentaram. Por causa dos pensamentos que eu tinha, comecei a me encantar com o mundo espiritual, à medida que estudava mais sobre o espiritismo. A morte do meu primo foi um dos motivos que me levaram a me envolver mais com o espiritismo. Naquela época, meu sonho era receber uma carta psicografada dele e do meu avô. Mas isso durou pouco tempo, porque Deus tinha pressa, e Ele não permitiu que eu fosse muito longe nessa ideia. Vou tentar resumir minha adolescência no que diz respeito a relacionamentos. Tive meu primeiro namorado, que não deu certo. Depois o segundo, que era bem mais velho do que eu. No início foi um relacionamento tranquilo, a gente se gostava muito, mas do meio para o fim, se tornou tóxico e abusivo. Aconteceram muitas coisas nesse relacionamento e, pela graça de Deus, consegui me libertar e colocar um fim em tudo. Alguns anos depois conheci outra pessoa, começamos a namorar e com o tempo fomos morar juntos. Não chegamos a nos casar, mas tínhamos um negócio em conjunto, uma loja de açaí. O relacionamento com ele era tranquilo. Ele era uma pessoa muito boa e a gente se dava super bem. Só que com o tempo passamos a viver mais como irmãos. Não havia mais aquele amor e atração entre homem e mulher. Nós éramos muito parecidos em questões de gostos, festas e bebidas. Nos divertíamos bastante, tínhamos as mesmas amizades, enfim, era muito bom. Mas sempre havia aquele momento em que eu era atacada mentalmente pelas crises existenciais. Ele não sabia, ninguém sabia, ninguém. Até que chegou o grande dia, o resgate de Jesus em minha vida, o dia do meu encontro sobrenatural com meu Rei e Salvador. Nesse dia, eu estava sozinha em casa, e mais uma vez, veio a crise existencial. Mal sabia eu que aquela seria a última vez. Tudo começou como de costume, e de repente o diabo começou a lançar setas na minha mente, aquele turbilhão de pensamentos negativos. Meu coração acelerou, e eu comecei a chorar. Nesse momento, gritei para Deus me ouvir e dizia: Deus, o Senhor existe? Existe um ser superior que realmente me ouve, ou eu estou falando sozinha? O Senhor existe, Pai? Por favor, fala comigo. Se existe um propósito na minha vida, me mostra. Se existe um chamado, me mostra. Pai, minha vida não tem sentido. Eu não vejo sentido na vida. Não é que eu queira tirar minha vida, mas eu não gostaria de ter nascido. O diabo atormentava minha mente, dizendo: Você perdeu muito tempo. Não dá mais tempo de ser feliz. Todos os seus amigos estão construindo suas vidas, têm famílias, estão bem estruturados, e você continua na mesma. Você não sai do lugar. Você não serve para nada. Sua vida não vale nada. Você nunca vai ser ninguém. Isso me destruía. Eu gritava pedindo para Deus me ouvir. Lembro de ter falado: Deus, o Senhor diz que se tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o Senhor larga as 99 e vai ao encontro da ovelha perdida. Eu sou a ovelha perdida. Vem me resgatar. Eu não sei o caminho. Eu não sei viver. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho direcionamento. Vem me resgatar. E nesse turbilhão, eram crises de choro, uma dor insuportável no peito. Lembro que, quando fui me acalmando da crise, pensei: vou cantar para o Senhor. Peguei meu celular, coloquei o fone de ouvido, fechei a porta do quarto, desliguei o ventilador para não haver barulho e abri um aplicativo de karaokê.
A primeira música que apareceu foi Deus Proverá, da cantora Gabriela Gomes. Cliquei na música, e uma menina já tinha cantado a primeira parte. Esses aplicativos de karaokê funcionam assim. Você pode cantar sozinha ou em dupla. Ela já tinha cantado a primeira parte, e eu poderia cantar a outra parte que ela não havia cantado. Então entrei e comecei a cantar, mas não conhecia muito bem a música, e comecei a cantar fora do tom. Quando terminei, pensei, vou apagar, não vou nem ouvir. Mas de repente veio na minha mente, não apague, ouça a música. Então resolvi ouvir. Irmãos, agora vocês vão ficar impactados. Quando coloquei a música para ouvir, na parte que eu comecei a cantar, uma voz começou a sussurrar por trás da minha. Não era uma voz falada como a minha, mas uma voz que sussurrava. E esses sussurros eram difíceis de compreender. Em um determinado momento, quando eu canto, olho para o alto. Então vem o socorro. Sim, Deus proverá. Srenia, essa mesma voz, de um homem, sussurrou nitidamente o meu nome. Amanda. A voz era suave e forte ao mesmo tempo. Assim que ouvi, meu corpo estremeceu e comecei a chorar descontroladamente. No momento em que ouvi, tive certeza absoluta de que era a voz de Jesus. Voltei para ouvir novamente e ouvi ainda mais nítido. Eu chorava tanto, era uma alegria imensa. Só sabia gritar. Jesus me ouviu. Jesus falou comigo. Ele me chamou pelo nome. Fiquei um tempo ali, escutando e chorando. E quando meu ex chegou, coloquei para ele ouvir. Ele conseguiu ouvir e se arrepiou inteiro. A partir desse dia, minha vida mudou completamente. A partir da visita de Jesus em meu quarto, onde ele permitiu que sua voz fosse gravada naquele louvor que eu estava cantando, foi dali que fui resgatada por Jesus. O mais interessante é que, quando fui ouvir a música completa, percebi que havia mais vozes. Vozes de anjos gritando, Aleluia, 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 aleluia. Sim, foi uma experiência muito impactante e sobrenatural. Eu gravei a voz de Deus e dos anjos sem querer. Eu nem imaginava que naquele momento o céu se abriria no meu quarto. Se vocês quiserem ouvir esses áudios, procurem no meu canal do YouTube. Gravei um vídeo mostrando tudo lá. Podem procurar por Amanda CF Nunes, ou então pesquisar da seguinte forma: ouça a voz de Deus e dos anjos. O vídeo vai aparecer. Assistam, vocês vão ficar impactados e serão edificados espiritualmente. Tenho certeza de que Deus falará ao coração de vocês, assim como falou ao coração de muitas pessoas. Depois desse dia, minha vida espiritual mudou completamente. Me tornei completamente apaixonada por Jesus. Saber que Ele me ouviu e me resgatou gerou em mim um desejo de profunda gratidão e de buscar mais de Deus. Depois dessa experiência, Deus começou a se revelar e falar comigo de diversas formas, através de sonhos, pessoas e da sua palavra. Comecei a dedicar meu tempo somente a Ele. Minha mente foi sendo renovada em Cristo. Não conseguia mais viver sem Ele. Foi então que comecei a buscar uma igreja com a qual me identificasse. Deus começou a falar muito comigo através de sonhos. Em um desses sonhos, sonhei com a visita de um pastor na minha loja de açaí. No sonho, o pastor dizia que Deus tinha algo para falar comigo. Dias depois, um pastor foi à minha loja de açaí e, junto com um amigo meu, começamos a conversar com ele. Eu contei para ele sobre a experiência que tive. Quando ele ouviu os áudios, ele se emocionou bastante, se arrepiou inteiro e disse: Amanda, Deus tem algo profundo com você. Ele tem um ministério e uma obra linda na sua vida. Que chamado! Que experiência incrível! Eu só vivia para Jesus. Só respirava Jesus. Deus permitiu que eu despertasse e que o amor verdadeiro por Ele nascesse dentro de mim. Meus amados, eu acredito que todos nós temos esse grande amor dentro de nós, mas muitos ainda estão dormindo espiritualmente. Eu oro para que todos que estiverem dormindo sejam despertados em espírito e consigam também sentir esse amor. O pastor me convidou para ir à igreja dele no próximo domingo. Eu fui, e quando cheguei lá, sentei no banco de trás, porque era muito tímida. O pastor me apresentou à igreja e contou um pouco do meu testemunho. De repente, ele me chamou para cantar a música da minha experiência. Fiquei muito nervosa, mas encarei e fui. Ali, Deus já começou a trabalhar em mim. Houve uma pequena transformação. Eu só cantava músicas do mundo e só tinha coragem de cantar quando bebia.
Quando o pastor me chamou para cantar ali na frente de todo mundo, eu tremi, mas fui. E depois daquele dia, nunca mais deixei de frequentar a igreja. Estava cada vez mais apaixonada por Jesus. Eu buscava Ele todos os dias. Na época da pandemia, meu pai, minha mãe e eu adoecemos, e ficamos 15 dias isolados no sítio do meu pai. Aproveitei esse período para estudar mais a Bíblia e me aprofundar no conhecimento da palavra. Eu mal via a hora de acabar os 15 dias para poder voltar para a igreja. Foi nesse tempo que comecei a entender melhor e aprendi que existem 2 tipos de batismo: o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Quando descobri o que era o batismo com o Espírito Santo, passei a orar todos os dias, pedindo para Deus me batizar com o Espírito Santo. Durante esse período, em um determinado dia, algo queimava no meu coração e me dizia: Amanda, você só precisa tomar uma decisão. E eu entendi perfeitamente que essa decisão era aceitar e confessar Jesus como meu Salvador. Quando isso aconteceu, uma alegria imensa tomou conta do meu coração, e eu estava ansiosa para retornar à igreja. Quando voltei, logo disse ao pastor que queria falar com ele. Ao final do culto, tomei a melhor decisão da minha vida. Aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Fizemos um círculo de oração, e o pastor começou a orar, pedindo para eu repetir a oração de confissão. Quando ele começou a orar e eu repetia, senti algo subindo das minhas pernas até me preencher por completo. Fui selada com o Espírito Santo e comecei a chorar descontroladamente. Era um choro tão profundo que eu mal conseguia completar a oração. Na semana seguinte, me incluíram no ministério de louvor da igreja. Eu me dediquei muito à obra, fizemos discipulado, e meses depois aconteceu o batismo nas águas. E assim, morri para o mundo e nasci para Cristo. Alguns meses depois, terminei meu relacionamento com meu ex. Nossos gostos e propósitos já não eram mais os mesmos. Terminamos em acordo, de forma amigável, como amigos. Desde então passei a focar apenas na minha vida espiritual. Eu só me concentrava no meu relacionamento com Deus, e minha vida passada já não existia mais. A depressão, a tristeza e as crises existenciais não voltaram. Aquela foi a última vez. Vivi muitas outras experiências, uma delas muito forte com o Espírito Santo, onde ele me visitou no meu quarto de madrugada. Foi mais uma experiência sobrenatural e emocionante. Depois que Jesus entrou na minha vida, absolutamente tudo mudou. Muita coisa aconteceu, mas para não tornar este relato muito longo, convido vocês a assistirem aos outros vídeos no meu canal, onde compartilhei todas as experiências. Resumindo, fui batizada com o Espírito Santo e Deus começou a falar muito comigo, principalmente através de sonhos. Fazia jejuns, participava de propósitos, e o meu atual esposo me encontrou através de um vídeo que eu postei no YouTube. Nos conhecemos à distância e casamos em 5 meses. Atualmente estamos morando em Portugal, mas isso já é outra história que posso contar em um próximo testemunho. Este é um resumo do meu testemunho. Deus me libertou de muitas coisas. Literalmente me resgatou de uma vida que me levava à destruição e a um caminho de trevas. Ele lançou fora todo o medo e todos os traumas que eu carregava. Todos aqueles pensamentos destrutivos caíram por terra. Eu espero que a minha história de vida tenha tocado o coração de vocês, porque muitas vezes passamos por situações semelhantes. Deus trouxe sentido à minha vida. Assim como Jó, hoje eu posso dizer que conheço o Senhor não só de ouvir falar. Agora, eu posso vê-lo com os meus próprios olhos. Que esse canal cresça cada dia mais no Senhor e continue sendo um canal de bênçãos para muitas pessoas. Tenho certeza de que, com cada testemunho compartilhado aqui, vocês estarão contribuindo para a salvação de muitas almas para o reino de Deus. Que Deus abençoe a cada um que assistiu até o final. Que a paz de Jesus seja com vocês. Amém.